Fala meu amigo, fala minha amiga, seguinte, 5 jogadores que poderiam vir de graça para o esporte. Eu vou estar dando aqui a minha sugestão de 5 jogadores que poderiam vir aí sem custo para o esporte, né? Não que venham todos, mas alguns desses o esporte poderia aproveitar, que iria ajudar demais o elenco, na minha opinião. Então assim, se você vai ter uma lista diferente, eu quero que você coloque inclusive no comentário as suas sugestões, os seus 5 jogadores que vocês poderiam trazer para o esporte de graça. Lembrando que esses jogadores, eles estão sem contrato, ou seja, o esporte não gastaria para pagar um empréstimo, não gastaria para fazer uma contratação, eles estão livres no mercado. Então o esporte poderia sim trazer alguns desses jogadores que poderia, na minha visão, ajudar bastante o esporte. Então vamos lá, o primeiro nome da minha lista que eu coloquei aqui é um jogador que eu gostava muito de ver ele em campo, é o Giovânio, algo chamou de Giovânio, é um jogador de 28 anos, né? Um jogador que já teve passagens pelo Flamengo, pelo Atlético Paranaense, pelo Atlético Mineiro, ele é um jogador que joga como ponta direita, né? E é um jogador que sim, teve boas passagens em alguns clubes, não conseguiu render toda a expectativa que foi criada em cima dele, mas era um jogador que conseguia desenvolver uma jogada legal, conseguia fazer com que o ataque ele conseguisse ter uma constância legal, um jogador velocista, que hoje o esporte não tem. Então, na minha opinião, Giovânio seria um bom jogador, sim. Esse é um jogador que eu coloquei logo de cara, porque é um jogador que sim, poderia vir para o esporte e poderia ajudar demais o esporte na temporada 2021. O segundo jogador é um jogador que já teve passagem na Ilha do Retiro, é um jogador que já teve boas passagens em alguns clubes, está em baixa hoje, mas poderia demais ser aproveitado no esporte, que é o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, logo no seu início da sua carreira ali, teve uma passagem pelo esporte, acabou que não teve um sucesso legal, só que depois esse jogador conseguiu sim ter boas participações no Corinthians, né, no Palmeiras, no Santos não foi tanto, mas conseguiu fazer algumas jogadas legais lá, trazer algum resultado para o Santos. Então é um jogador que está sem clube, tem 30 anos e era um jogador que poderia sim ajudar o esporte, né? Seria uma oportunidade para ele recomeçar aí, né? Voltar a ter um destaque nacional e seria uma boa também para o esporte trazer esse jogador, que é um jogador que já conhece inclusive o esporte, já conhece a grandeza do Leão e poderia ajudar demais o esporte nesse Campeonato Brasileiro, Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. O terceiro jogador é um jogador que eu gostava muito de ver ele jogar no Fluminense. Depois que ele foi para o Shakhtar e voltou, acabou não tendo uma regularidade legal, mas é um jogador que é muito parecido a história com o André e poderia desenvolver um papel legal, que é o Wellington Nem. O Wellington Nem, ele tem 29 anos, já teve passagens pelo Fluminense, pelo São Paulo muito apagada, teve passagem pelo Shakhtar e hoje ele está sem clube. Então seria um jogador que caberia sim um contrato de risco com o esporte, né? Ele é um jogador que joga de ponta direita, então poderia trazer um bom resultado sim para o esporte, não teria custo nenhum, faz um contrato de 6 meses aí, né, com um contrato de risco ali, que eu acho que poderia render bons frutos para o esporte, o Wellington Nem. A quarta opção que eu coloquei aqui é um jogador que inclusive muitos torcedores do esporte vêm pedindo, que é o Rodrigão. Ele é um jogador que ele não está sem contrato, né? Ele pertence ao Santos, porém hoje ele já voltou para o Santos e o Santos não tem interesse, né, em contar com esse jogador, vai emprestá-lo novamente. Então ele é um fazedor de gol, ele é um centroavante que conseguiu inclusive no final do Campeonato Brasileiro agora ter uma boa participação, é um jogador que consegue realmente ali travar ali, faz um pivô legal ali na entrada da área, então seria um jogador que poderia ajudar muito o esporte. O único problema é que ele tem aí um problema com o caso de doping, a gente não sabe se ele vai ser absolvido ou não, mas eu acho que caberia sim ao esporte fazer uma sondagem, trocar uma ideia, fazer até um contrato aí condicionado a que se ele não fosse condenado, ele jogasse pelo esporte. Eu acredito que valeria sim, é um jogador que sabe fazer gol, é um jogador jovem ainda, ele tem 26 anos, então poderia ajudar demais o esporte nessa caminhada de 2021.
E o último que eu coloquei aqui, o último nome, é um jogador que também está sem clube, seria um risco maior, porém é um jogador que me agradava muito, é o Michael Suell. Hoje ele está com 34 anos, já teve passagens pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro, pelo Botafogo, pela Udinese, e desde que ele saiu do São Paulo, ele não vem tendo boas oportunidades. Então é um jogador que, na minha opinião, poderia também fazer um contrato de risco com esse cara aí, não teria custo nenhum para o Sport, coloca um salário ali que iria crescendo gradativamente de acordo com que ele fosse entregando o resultado. Então Michael Suell, que é um jogador extremamente habilidoso, né, um jogador extremamente ofensivo, poderia ajudar demais o Sport aí nesse Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano e também a Copa do Brasil. Seria um jogador que poderia render demais nesse time do Sport aí, claro, com um contrato de risco, né? Porque a gente não sabe como está o condicionamento físico desse jogador. Mas galera, essa é a minha lista, né? São 5 sugestões aqui, possíveis contratações para o Sport que viriam de graça. Eu quero saber a tua opinião aí, né? Quem você contrataria aí? Faz a tua pesquisa no Google aí, que o Sport poderia não gastar dinheiro. Comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou responder todo mundo. Outra coisa, ó, se você não está inscrito no canal, se inscreve, cara. Se você não se inscrever, você vai estar perdendo todos esses vídeos que eu estou fazendo aqui de curiosidades, de notícias, de polêmicas, de contratação. Se inscreve no canal e entra nas playlists aqui, que eu tenho aqui uma porrada de vídeo bacana para que você possa se habituar às informações do esporte. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.